tudo bem com vocês? Estamos de volta com aquela energia surreal, com aquele amor, com aquele carinho. Está começando mais um The Revolution Podcasts com os apresentadores. Comigo no Play, aqui com vocês, Elias Lima, eu mesmo. E do outro lado da mesa, aquele cara que sempre vai torrar sua paciência, mas com amor e carinho, Lulu, o Juquinha, meu amigo Lulu. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um The Evolution Podcast. Isso mesmo, meu caro. E antes de começar aqui, eu até tava lembrando aqui, galera, que ele tá meio triste essa semana aí, porque o time dele capengou aí, chegou no estágio aí, sabe? Que ele tá meio triste. Mas assim, eu vou continuar orando por ele e peço vocês também, que estão acompanhando, continuem orando pelo Elias. Ele está precisando de oração, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vem cá, por que oração? Você tá igual aquele povo da igreja. Tô orando pra você casar. Sabe aquele povo que fica daquele jeito? Uai, mas tem que orar por você. Você não quer oração, não? Não, eu quero oração. Mas se você não quiser, não ora. Oração. Ué, gente, se você não quiser, nós não ora, né? Mas não, nós vamos orar por você, beleza? E, galera, contando pra vocês aqui, dá uma olhada aqui na nossa tela hoje. Tem uma repaginada aí. Deu uma repaginada também no estúdio. Olha aí atrás do senhor Elias também, como é que tá aí. Agora deu um tchan aí, né? Não precisava, você sabe como é que é. Beleza estrutural aqui do homem. Mas deu uma repaginada, tá legal, agora tá bacana. Cortinão preto, você sabe. Um preto não pode faltar, preto muda tudo. E falar em preto, né? Dois negros, né? Nesse Consciência negra, então. E aí eu te pergunto, antes de nós entrarmos no nosso assunto. Nós nem entrou ainda não, gente. É só aquecimento. Existe consciência negra? Pra mim, não. Existe consciência branca? Por isso mesmo, pra mim, não. Existe consciência judaica? Também não. Então existe consciência humana? Sim. Que é... Bem-vindos ao século XXI, meu querido. Não, porque se for olhar, né, do jeito que as pessoas hoje estão, tudo tem um grupinho, né? Separação de um grupo, isso, é nós contra eles e eles contra nós, e eu tenho o meu direito, você tem seu direito, e, sabe, esquece de olhar pro todo, que na verdade não é um pedaço da sociedade que tem que ser olhada, né? É o todo da sociedade. É verdade. E esse negócio de, eu tenho direito, e se eu tenho direito àquilo, não tem nada disso não. Comigo não cola não, mas vamos lá. Isso é verdade, porque... Gente, não estou aqui isentando as questões sociais primordiais para os pretos. Sim. No caso... Até mesmo porque nós somos pretos, tá? Isso. Isso. Eu um pouco mais. Nós somos queimados. Para você ver. Mas as questões do racismo, das exclusões, das peripêcias, dos desvaneios com o ser humano. Sim. Da cor preta, ainda são de altíssimo modo, a gente consegue ver atingir a uma sociedade, atingir ao povo. Então não estamos aqui eximindo a culpa, sabe, de alguns. Sim. E a responsabilidade de todos. Sim. Estamos falando que a consciência tem que ser de todos, não pode se separar um tempo só para pensarmos nisso. A consciência humana tem que pensar o tempo todo nisso. No respeito, na educação, na preservação de vidas. Com certeza. Sim ou não? Da humanidade, né? Da humanidade. E nesses tempos que nós estamos vivendo, ô Luiz? Cara, tem sido tempos sombrios, né? Tempos estranhos, tempos que estamos havendo guerras, tempos que estamos com uma loucura aqui no Brasil política. Sim. Um tempo que estamos vivendo de pessoas intolerantes, pessoas que não sabem conversar, pessoas que não sabem dialogar e só querem serem donos da razão. Isso. E isso é complicado porque o mundo não é só do o que eu quero, eu acho, o que eu penso. Tem muito mais a ver do que aquilo que eu falei no início, né? De todo nós, de todo o contexto, tudo, né? Mas... vou falar com vocês aí, ó.
não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar e não deixa de comentar aí agora, por favor, por favorzinho, pra dar aquela moral pra gente, ajudar a crescer o nosso canal, né não, meu querido? Isso. Fala com eles aí, pede também. Meus queridos, o canal é para alcançar vidas. Nós estamos aqui simples e puramente para dar aquela ajuda, para dar aquele apoio, para desenvolvermos um diálogo dentro de assuntos pertinentes à nossa sociedade, dentro de questões pontuais, como vamos tratar. Então, quando você dá o seu like, o YouTube vai reconhecer que você está gostando do conteúdo aqui produzido. Quando você se inscreve, ele começa a aumentar a divulgação. Quando você compartilha, isso demonstra para ele que é a importância desse canal para não só a grade de programação, se assim podemos dizer, sim, mas para todos, ela é essencial. Então, quando você vê o vídeo, dá um joinha, se inscreva, compartilhe e embaixo comente. Porque as pessoas, vendo o seu comentário, não precisa ficar com vergonha. Pode se identificar com muitas coisas. Talvez você conte aí uma solução de problema que pode ajudar outras pessoas. Talvez você conte um problema e pessoas que já passaram pelos mesmos processos possam te ajudar. Sim. Ok? Então não deixa de dar aquela força. Não deixa de nos apoiar. Apoie agora e regozije-se depois com o crescimento, com o que Deus pode fazer através da sua vida. Você faz parte desse grande projeto. Amém. Ok? Falando em projetos, falando em... Num todo, nós estamos falando aqui da comunidade. Sim. Projetos para os anos que virão. Sim. É coisa que sempre permeia a nossa mente. Sim. Não sei se você concorda comigo. Por exemplo, Elias aqui. Eu gosto muito, Luiz, de sentar e planejar e fazer projetos. Não só o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, mas de como eu posso melhorar a cada dia mais. Sim. A minha visão sobre a sociedade, a minha visão sobre a economia, a minha visão sobre filosofia, principalmente sobre o mundo espiritual, o contexto da comunidade cristã e, de alguma forma, contribuir para a nossa sociedade. Só que nós estamos vivendo dias, meu camarada, aqui, tá pesado, meu irmão. Tá pesado. Tá pesado nisso. A infraestrutura da minha mente parece que ela entrou em colapso com aquelas ondas gigantes de maremotos. Sério. Sim, sim. Mas por que disso? Vamos tentar entender aqui, pensando. A minha mente só conseguiu chegar a esse ponto depois de um turbilhão de acontecimentos que não passaram, mas eles parecem que nunca alcançam o topo do monte, nunca tem um pico, parece que sempre vai subindo. Uhum. Questões políticas, questões econômicas, questões espirituais, de relacionamento social, relacionamento familiar. Eu não sei se você percebe que isso vai de encontro à necessidade de todo mundo. Uhum. Mas eu acho que na grande maioria da população brasileira, isso tem batido muito forte. Nós viemos de um pico alto da pandemia e ele estava baixando. Aí veio uma guerra, camarada. E agora, pandemia voltando de novo, será? Com aquela força? E dentro disso tudo ainda teve política, né? Meu camarada, como é que... Aqui, é uma questão social, você não concorda comigo? Sim. Mas há fatores, por exemplo, entre sociedade e espiritualidade. Concordo. Há fatores preponderantes aí. Como lidar com tanto problema, meu camarada? A gente vamos entrar dentro disso hoje, falando para vocês que estão aí. Como a gente sair desse lugar que a gente estamos hoje. Igual o Elias falou que agora teve muita gente que, depois da pandemia, depois da política, né, dessa eleição que foi conturbada e ainda está sendo conturbada, Muito, essas né, guerras que estão acontecendo aí,
muitas pessoas ficaram desesperadas. Eu mesmo, depois da eleição mesmo, eu fiquei assim, porque eu tava muito ligado à política, pensando em política, consumindo política todos os dias. E aí você vê que o seu candidato não ganhou, e aí minha mente ficou assim, e agora? Como é que nós vamos virar? Não vamos virar Venezuela? Como é que nós vamos fazer? Mas quando a gente começou a tratar desse tema, começamos a olhar o que a gente ia estudar sobre esse tema, Deus veio trazendo um refrigério na minha alma nesse sentido, sabe? Dessa preocupação que eu estava. Sim. E entender que Ele tá dentro do controle disso tudo. Não vai depender de mim, entende? Até porque a Bíblia já fala, né? Que a tendência do mundo é piorar, não é melhorar. Isso é verdade. Quem conhece da palavra sabe que o mundo não vai melhorar, ele só vai piorar. E a tendência dele é piorar. Então, se a partir do momento que você colocar sua esperança em um político, ou colocar a esperança numa vacina, ou colocar a esperança em uma nação que vai mudar alguma coisa, você tá totalmente errado. E pode ter certeza que você vai dar ruim pra você, porque você não tá colocando sua confiança em Deus. Você tá colocando a confiança no mundo, ou em alguém no mundo, né? Isso. Mas vamos entrar dentro desse assunto. Antes disso, nós vamos falar agora do LC Modas. LC Modas, patrocinador. Meu camarada, eu sei que eu sou aquela pessoa maravilhosa, linda e maravilhosa. Mas quando o LC Moda começar a me mandar os meus tênis, já tá tudo encaminhado já pra chegar meus tênis. Amém. O meu também, em nome de Jesus. 46, 47, viu, produção? 46, 47. Opa, se o mundo acabar em água, a gente tá suave, né? Você tá me zoando? Nessa altura do campeonato, você tá querendo me zoar? Coisa linda. Eu não podia deixar de passar. A piada não pode passar? Não podia, mano. Legal, eu posso legal. perder a amizade, mas a piada eu não legal. perco, entendeu? Mas LC Moda, galera. LC Moda. Aquele modelo perfeito pra você. Vai lá no Instagram, já procura lá, @LC Moda Oficial. Você vai ver aqueles tênis marotos lá, aquelas sandálias tops e também bolsas. Então vai lá, fala que você tá vindo através do The Evolution Podcast, que você vai ter um desconto lá. Aproveite, fim do ano. Você tá doando? Fim Cobra delícia, que tá doando. Fim do ano. Chegando, você pode dar aquele presente abençoado. Natal, aproveite, né? Você aí, mãe, pai, irmão, primo, sobrinho, filho, todo mundo, ó. Vamos, gente, dá pra gastar, hein? Aproveita que dá pra gastar. Com certeza, tio. Abençoados por Deus. Amém. Bora então, meu filho. Bora. Vamos lá. Quando nós falamos de todo esse processo, a pergunta que mais fica para nós é o seguinte: como nós estamos após essa pandemia? E como podemos sair da crise após as eleições? Como lidar com as crises após a eleição? São crises variadas. Sim. E, invariavelmente, todos estão sendo afetados por crises. Não é só uma crise. Não estamos falando só de um lado ou só de uma questão. São várias questões. Ao abrir, por exemplo, a nossa mente para o que está acontecendo no mundo, nós vemos uma falta de fé, uma falta de confiança, não só em poderes políticos, em autoridades, mas uma falta de opções. As faltas de opções, a falta de referência que chegou à nossa vida. Por isso que, por exemplo, nós podemos falar sobre sociedade e espiritualidade. Os problemas da nossa sociedade, como nós resolvemos com a espiritualidade, com a fé, com a Bíblia, com a presença de Deus. Porque eu, consideravelmente, penso que nos nossos dias, Luiz, as coisas não estão andando como deveriam, porque nós fechamos as portas do diálogo.
nos prendemos firmemente a correntes de ideologias e de ideias e não desenvolvemos um prólogo. Nós queremos sempre estar com a razão e certos, mas nunca pensando no que está sendo tratado durante um tempo na nossa sociedade. O que nós estamos tratando? O que nós estamos fazendo? O problema é aquilo que você acabou de falar. A gente estamos. Nossa, mas Misericórdia. nós estamos, né, meu? Nós estamos com a sociedade doente, cara. Sim. No início, quando a gente começou a tratar ali um pouco sobre o racismo, Sim. é aquele negócio que a gente falou sobre gritar, a minoria gritar e querer, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Sim. Só que quando você começa a pensar nisso com tudo o que vem, as notícias que vêm acontecendo, você vê que Sim. um lado sempre tende ao que ele quer, entende? Sim. Não é dialogar ou pensar como sociedade inteira. É como se o grito tivesse direito. Isso, entende? E tipo assim, eu vou gritar e eu quero ser ouvido. Isso. Mas não quero conversar, não quero dialogar. É isso. Caramba, velho. Então, Isso é assim, forte. se a gente não consegue dialogar ou conversar pra tentar resolver um problema, não vai ser você gritando que vai resolver o seu problema. Isso é verdade. Então, assim, temos que dialogar e procurar entrar dentro do centro, né? Eu falo no centro, gente, é no centro do diálogo, pra gente conseguir resolver um problema que é pra todo mundo. Sim. Uma coisa agora, por exemplo, a pandemia. Se você não tomar cuidado de como é tratar as notícias, como você põe as notícias, todo mundo fica desesperado, igual ficaram na primeira vez. Sim. Todo mundo dentro de casa. Cara, a pandemia poderia ter sido tratado muito de outras formas bem melhores para ser resolvido. E não foram resolvidos, entende? Entendo. E aí a gente entra dentro da economia. Aí, meu irmão. Por que a gente entra dentro da economia? Porque tem um barulhinho de dinheiro? Plim, plim, plim. Meu irmão. Porque a nossa economia, cara, é tipo assim, você começa a ver notícias ruins, ok. Sim. Mas se você não tiver um diálogo pra entender, porque muitas vezes a pessoa não entende nem o que é economia. Primeiro eu vou te jogar pra você aí, primeiro fala sobre a economia, o que é economia, o pessoal vai entender enquanto eu resolvo outro problema aqui, mas vai lá. Vamos lá. Quando nós tratamos de economia, eu não sou um economista, mas eu posso falar sobre economia de uma certa forma. De que forma? A economia é o conjunto de fatores que faz uma sociedade se desenvolver e crescer, a qual dá para dar o sustento e qualidade de vida para toda uma população. Economia não é só dinheiro. Economia é tratar tanto do dinheiro, quanto do trabalho, quanto das infraestruturas e do desenvolvimento de uma nação. E isso faz parte da economia. Isso é o simples que eu posso falar sobre economia. Só que o que acontece com a imagem do Brasil economicamente? O Brasil, ele é um dos 3 maiores produtores de alimentos do mundo. E isso, a alimentação faz parte desse crescimento e dessa questão da economia. O Brasil está com um déficit muito grande. Há muitos anos, o Brasil não consegue sair de uma linha de pobreza. Não é um presidente que cismou aí de falar que tirou o povo da pobreza. Na verdade, o povo saiu de uma grande miséria, ativando planos de governo que estavam parados. Sim. Mas ainda temos uma pobreza em número muito grande. Sim. Que não dá para tirar de uma vez por todas, ou não dá para tirar rápido. É um trabalho constante. A longo prazo. A longo prazo. Ou seja, se um país é roubado, é fraudado, é de todas as formas enganado, isso demora um pouco mais. Sim. Então, no tempo que nós estamos vivendo num tempo onde nós temos que lidar com um problema sério na economia. Qual é o problema sério? É o problema
que o país, para produzir, ele precisa trabalhar. E durante a pandemia não podemos podia trabalhar. Então, se produz pouco. O nosso PIB abaixa, quando deveria aumentar. Aí tem um senhor que acabou virando presidente, foi eleito, que disse: e se descer? E se os dólares subir? Paciência. Nós estamos num trabalho árduo há muitos anos, não é há 4 anos, há muitos anos, para tentar estabilizar, gerar empregos, gerar formas das pessoas viverem e não sobreviverem. Sim. E você falou uma coisa interessante, porque a galera acha, e muita gente acha, que se o dólar subir, não vai fazer nada, nenhuma diferença na nossa vida, mas vai. Sabe por quê? Muitos produtos aqui dentro do Brasil, ele é taxado com dólar. Então, se o dólar aumenta, o valor real, ele diminui. Sim. Então, quando você vai comprar aquilo, você não tem mais aquele poder de compra que você poderia ter. Então, isso reflete na vida do pobre também, porque eu não estou falando só de coisas caras. Eu estou falando de alimentos. Isso. Eu estou falando de divertimento. Eu estou falando de calçado. Então, assim, as pessoas acham que não vai influenciar na vida delas, mas isso vai influenciar isso na vida delas também, da mesma forma que se fosse qualquer outro que falasse, que mudasse a bolsa, ou que fizesse despencar, ou fizesse subir qualquer um dos valores, vai influenciar na nossa vida aqui. Sim. Entende? E falando do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ano passado ele cresceu 5,3%. Esse ano era para crescer um pouco mais. Cresceu. Só que, infelizmente, após a eleição, gente, é que muitos não entendem. Nós não estamos tratando ainda só sobre política, nós estamos falando aqui de um assunto que é economia. Então vai envolver a política, sim. Mas é o seguinte, você votou em alguém? Votei, não tinha que votar. Eu também votei em alguém. Pois é, a gente como cidadão tem o nosso papel, né? Sim. Só que qual que é o problema? Que a pessoa não é Deus e também não é mágico. Sim. Tudo que está em volta dela vai influenciar o mercado financeiro. Sim. A bolsa vai influenciar os investimentos. E quando nós falamos do dólar, parece uma coisa assim fútil, né? Dólar, eu trabalho aqui é com real, aqui é do real, 20 real, 50 real, 100 real. Como se diz, eu quero o peixinho da lagoa no meu bolso. Aham. Beleza. Quanto que tá 1 quilo de picanha hoje? Ai, não tem nem noção. Não quero cutucar, mas cutucando. Eu tô a fim de fazer um churrasco, cara. Sério, você sabe. Que churrasco nós aqui é fácil. Nós gostamos do churrasco. Só que na hora de comprar uma picanha, a gente tem que entregar quase um rim. Ou melhor, 2. Porque ela tá saindo de 140 para 170 reais. Tô falando de picanha boa. Não tô falando de colchão duro que você fica comprando por aí não, minha querida. É picanha boa. Aí eu te falo, não dá pra comprar picanha com o dinheiro que temos. Como Sim. vamos ganhar picanha? Aí começa uma ideia social. A cabeça do povo começa a trabalhar de uma forma, quando eu falo com ela assim, ó, a crise que o mercado tá anunciando, e o mercado não erra. Ah, eles falam que o mercado é Deus? Não. Mas o mercado é planejado, é estudado. Tem Sim. gráficos que vão dizer para nós, vamos crescer ou vamos cair. Aí, Luiz, passando para você agora, sobre economia. Veja bem. O país, Sim. que ano que vem, pode cair 0,04 do PIB. E se continuar com o presidente eleito falando muita coisa que não agrada os empresários e economistas, ele pode cair mais. Você acha, uma pergunta, você acha que nós vamos dar conta de manter empregos? Como as pessoas podem lidar com emprego, com fazer compra, com pagar contas, e manter infraestruturas? O planejamento, lembra que eu falei que eu gosto de fazer planejamento? Como é que você faz planejamento com incerteza do mercado? Não tem como, cara, porque se você olhar no nosso mundo natural, Sim. você vai ficar desesperado. Porque você vai falar assim, não tem jeito, não tem como, a conta não vai fechar.
nós não vamos sair do mesmo lugar, vamos parar e estacionar ou retroceder para trás. E para as pessoas que não procuraram saber, era bom ter estudado um pouco como está a nossa economia nos últimos anos, nos 2 últimos anos, para entender como a gente passou pela pandemia e passamos pela guerra, pela eleição e ainda continuamos subindo a nossa economia. Mas, voltando ao assunto, e nós queremos fazer um paralelo agora. Sim. Qual que vai ser esse paralelo? O paralelo do mundo natural com o mundo espiritual. Sim. Porque no mundo natural, você vai ver, você fica desesperado, porque você vê que a sua conta não fecha no final do mês. Você que paga água, você que paga luz, você que paga aluguel, eu faço isso tudo, então eu sei bem. Que paga aluguel, aí você que paga internet, aí você tem que pagar comida, entendeu? Você que tem filho, igual eu tenho uma enteada, aí você vai comprar alguma coisa, vai sair. Cara, hoje um cinema que você vai, você não fica menos de 100 reais, 150 reais. Um cinema. Sim. Entendeu? Você antigamente, só 50 reais você gastava, vamos colocar, no sacolão, 50 reais você comprava comida, verdura pra 15 dias. Hoje você não compra pra menos de 5, 4 dias. E eu tô falando porque eu compro lá em casa. Sim. Então, assim, se você for olhar pelo mundo, pelos seus olhos naturais, você vai ficar desesperado. Porque você vai falar assim, Jesus, eu não tenho dinheiro, eu vou ficar, nossa, eu tenho filho, eu tenho neto pra ajudar e tal. Então você fica desesperado porque você não vê saída. Sim. Mas quando olhamos para o mundo espiritual, nós entendemos que nada é da forma que a gente quer e tudo do jeito que a gente quer. Sim. Mas tudo vai depender de Deus. Sim. A balança do equilíbrio. Sim. Porque aí você começa a depender de Deus. E isso que eu falei lá atrás, que a gente começa a entender as coisas de Deus no mundo espiritual, você começa a depender dele. E quando você começa a depender dele, você não fica desesperado pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Porque a palavra de Deus diz que se ele cuida dos passarinhos, sim, como ele não cuidaria dos filhos dele, que somos nós? Então você acha que você vai depender de um presidente, que você tem que depender do senador, do deputado, você tem que depender do Auxílio Brasil, você tem que depender do Bolsa Família, você não tem que depender disso. Você tem que depender de quem? De Cristo. Você tem que depender de Deus, porque quando você olha pelos olhos espirituais, você vê assim, não, eu sou suprido por Deus. Sim. Deus não vai deixar me faltar nada. A palavra dele fala que eu sou filho dele, eu sou filho amado. Então, se ele fala, ele na própria Bíblia também fala, que se nós damos bons presentes para nossos filhos, ainda mais Deus para nós, o que ele não daria? Sim. Isso é tão verdade, porque quando a gente pega e para analisar, nós estamos fazendo aqui um paralelo entre a sociedade, o social, vamos falar assim, o social e o espiritual. Olha só para você ver. No social, nós estamos falando de fatores. Crise, sim, desemprego, sim, brigas, confusões, incertezas, inseguranças. Doenças, tudo isso. Nós temos aqui, ó, Belo Horizonte, para quem nos assiste de fora, Belo Horizonte voltou com as máscaras. Sim. A gente começa, ou melhor, nós começamos a entrar em um certo parafuso com o que nós já vivemos. Nós começamos a se preocupar porque como vai estar o nosso futuro? E a gente pensa assim, poxa, falavam que estava muito bem, e outros falavam que não estavam muito bem, e agora o que fazer? A gente vai para o mundo espiritual. Olha só para você ver, e essa é forte. Você lembra de José? Sim. Se eu não tô... Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só para você ver. José, dos capítulos que nós vemos lá, 35 para frente, José no Egito, ele era um camarada incrível. Sim. A história de José quase todos conhecem. Se não conhecem, pessoal, começa a partir do capítulo 35 de Gênesis. Vai lendo que você vai entender a história de José. José está no Egito como escravo. Depois ele vai preso. E dentro da cadeia, Deus dá para ele uma das ferramentas que nós mais precisamos. Sabe o que é? Enxergar o propósito de Deus. Olha só para você ver. José está preso, vai preso 2 pessoas com ele.
um padeiro e um copeiro. Quando eles chegam lá, é natural de estarem numa cela, cada um ficar na sua. Sim. Por que cada um vai ficar na sua? Bom, ou vamos cumprir a pena aqui e vamos morrer, ou vamos ser, sabe, soltos. Só que um sonha. E todo mundo que começa a sonhar não tem pra quem contar. Você tem que contar pra alguém. De repente o padeiro conta que tava... E tinha um cesto na cabeça com pães. E de repente veio corvos e picou os pães. Aí o copeiro falou, cara, já tô sonhando há muito tempo. Sonhando que eu estava com cacho de uva e taça em... Sabe? Servindo, espremendo uva na taça para o faraó, para o rei. Poxa... Um conta pro outro, José tá ouvindo, de repente eles contam pro José e falam assim, o que será isso? Aí, o propósito de Deus, que é mostrar o futuro, mesmo sem José entender, José, quem sabe, estava até orando em espírito, vai lá e revela, fala, ó, padeiro, eu sou servo de Deus, meu pai me ensinou, é o seguinte, vai chegar um dia que você vai morrer. Que isso, você tá maluco, você tá doido, né? Vamos conjecturar assim que a pessoa, vai morrer e tal, mas essa é a interpretação do seu sonho. E o copeiro já falou assim, meu Deus do céu, se o cara vai morrer, imagina eu. O copeiro falou assim, você vai voltar para servir o rei. Quem não fica feliz com isso? Você só voltar a servir o rei? Bom demais. Só que para José naquele momento, ele estava ajudando outras pessoas. Ele estava ajudando 2 pessoas. Interpretando o sonho. Passa-se o tempo, o rei tem um sonho. O que acontece com o sonho do rei? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. 7 espigas de milho magras, 7 gordos. Ele pergunta, ninguém sabe interpretar. Copeiro vai lá e é usado dentro do propósito. Olha pra você ver. De Deus. Ó, quem sabe com medo ele fala assim, ó, eu conheço um jovem que tá na cadeia que pode revelar. Depois que passou todo mundo, Deus permitiu que todo mundo passasse, falasse com o rei e não conseguisse interpretar, o rei não tivesse paz. Na hora que José chegou lá, que ele contou pra José, José deve ter, mesmo estado em espírito de oração, revelou, falou assim, ó, é o seguinte, são 7 anos de bênçãos, 7 anos de escassez. E aonde as nações virão ao Egito para buscar comida. Então o senhor tem que separar alguém que seja sábio o suficiente, o ministro da economia, para chegar aqui, coordenar tudo, para não dar errado. Sim. O rei olhou e falou assim, e existe alguém melhor do que você para fazer isso? O que nós queremos falar aqui, Luiz, é o seguinte. Deus cuida, Deus tem um propósito, tudo ele cuida. Sim. Momentos de dificuldade, Deus já falou na sua palavra que nós vamos passar. Agora, basta a nós irmos até a sua palavra, orarmos e começarmos a trabalhar concernente àquilo que ele já tem nos dado. Sim. Deus é um Deus de provisão. Não. Para o mundo natural, para a sociedade, economia. Para o mundo espiritual, provisão. Não falta nada. Então, assim, voltando dentro disso, não se desespere, não arranque seus cabelos, não arranque pelanca, mas confie em Deus, confie na palavra dele. A palavra dele já te falou, eu vou te suprir em tudo. Isso. E ele vai te suprir. Então, eu falo assim que eu sou uma oferta viva, né? Eu vejo as coisas acontecendo na minha vida. Já vi uma pessoa que não recebe 4 mil e suas contas batem sempre 4 mil e Deus tá todos os meses pagando suas contas? Porque Deus, não sei o que ele faz, mas aparece. Amém. Entende? Isso é o quê? Dependência de Deus. Sim. Porque se você for olhar nos olhos naturais, você não vai conseguir pagar. Eu fico, tem hora que eu falo assim, gente, Jesus, não, eu preciso de dinheiro, Jesus. E aí, de repente, o dinheiro aparece. Então, assim, isso é o quê? Dependência dele. Sim. Nós temos que aprender a depender dele pra ver o quê? A provisão dele, né? Porque se você não depender dele, você nunca vai ver a provisão dele. Não dá pra ver. Por exemplo, a gente fala assim, mas o que a Bíblia diz sobre provisão? Porque a nossa preocupação no mundo natural é porque o PIB vai cair, o dólar vai aumentar, a coisa vai ficar difícil, mas aí o apóstolo São Paulo diz para nós muito claro em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 8 a 10. Eu vou ler aqui para você entender o que ele fala. Ele fala desse jeito: e Deus é poderoso para fazer toda a graça
transbordar em vós. Para quê? Tendo sempre em tudo todo o suprimento. Olha só para você ver. Abundeis em toda boa obra. Versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém. Glória a Deus. Lembra? Você pode falar Jesus e os pães e os peixes, você lembra? Oh, todo mundo tava lá. E os discípulos estavam lá. Jesus, estamos com fome. O pessoal tá passando fome. O que a gente vai fazer? Ninguém tem nada para comer. E Jesus falou. O que Jesus fala naquele momento? Para eles? É. Olha, como se diz? E de buscar pães. Ver o que o povo tem para comer aí. E aí, o que eles voltam trazendo? Talvez escondendo até debaixo de uma manta. Se uma criança vê, a mãe vai falar assim, ó, me dá porque eu tô grávida, senão fica bonitinho no olho. O outro falando, papai, eu quero. E justamente. Mas aí, quando eles voltam, eles trazem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Isso porque não era nem deles, era de uma criança que estava lá. Sim. Entende? E ali Jesus faz uma oração ao Pai e depois ele fala assim, vai dando pro pessoal. O pessoal comeu até se fartar. E o que é isso? Provisão. Sim, provisão. Isso é provisão, isso é depender de quem? De Deus. Se você depender das suas mãos, você vai ficar desesperado, igual os discípulos ficou desesperados, falando assim, ai Jesus, eu tô doido aqui, o que eu vou fazer? E é o que a gente faz geralmente, porque a nossa primeira opção é o quê? Tentar com as nossas mãos. Eu vou lá olhar e eu vou tentar trabalhar, vou tentar correr atrás, pedir emprestado, mas a nossa primeira opção tem que ser o quem? Cristo. Isso. A nossa primeira opção tem que ser o quê? O Pai, Deus. Nós temos que orar para Ele falando, Deus, eu tenho isso. Tem como você resolver esse problema para mim? Isso. Eu te garanto que você vai ter menos fadiga do que você tem hoje. Saber exercer a fé. Sim, justamente. Mais de 5 mil foram alimentados e sobraram 12 cestos. Sim. Cada um com um cesto na mão, falando assim, que tipo de fermento Jesus usou, porque o negócio aqui tá até pesado, meu filho, sobrou. Agora veja bem, Salmos 145, para dar uma ajuda, Salmos 145, versículo 14, tá escrito assim, ó, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Então não ande abatido, caído, sabendo que você tem um Deus que pode te levantar. Peça a ajuda dele. Versículo 15, olha só para você ver, os olhos de todos esperam em ti, e lhes dá seus mantimentos a seu tempo. Ou seja, estamos olhando para Deus esperando que Ele nos alimente, que Ele cuide de nós. Então os nossos olhos estão nele. Agora veja bem, olha só para você ver, no versículo 16. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Olha só para você ver. Ele estendendo a mão, Ele satisfaz todos os nossos desejos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Amém. Ele é justo. Não, mas é porque eu estou em dificuldade. Não, ele está sendo justo. Há momentos de provações que é para fortalecer e te ensinar a ser melhor. Amém. Desculpa, mas quando você faz uma prova na escola e você não alcança a pontuação, você repete. Você repete a prova até repetir o ano, até você aprender. Porque depois que você aprende, tá fácil fazer uma prova. Tá fácil passar por todos os trabalhos e lutas. Com certeza. Versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Não adianta orar com as mentiras da sua vida. Seja verdadeiro. Fala para ele o que está acontecendo. A gente tem que aprender a ser verdadeiro com Deus, né, cara? A gente gosta de esconder as coisas, achar que esconde, na verdade, né? Porque ele sabe de tudo, né? A gente gosta de tentar esconder as coisas dele, falar assim, não, eu não vou contar isso aqui não, porque é muita vergonha, sabe, eu fiz isso e aquilo, mas não, a gente tem que ser verdadeiro com ele, né? Sim. E agora, Não, um fator interessante também é porque é o seguinte, a gente tem que ser verdadeiro com ele. Porque a gente fica preocupado com tudo, aqui tá falando falar em verdade porque ele vai cuidar, ele vai cumprir os desejos. Só que, depois de a gente falar sobre economia, a gente pode falar sobre o quê? Ideologias.
A gente fica preocupado porque muitas ideologias, muitas ideias de partidos políticos e de políticos vão ao encontro da nossa vida natural. Sim. Por exemplo, a gente vê... Nós temos uma ideia do que o Brasil enfrenta com ideologias. Muito se fala só de ideologia de gênero, né? Uma ideologia de gênero. E as outras ideologias? As ideologias marxistas, as ideologias de Nietzsche, as ideologias filosóficas, a qual transforma em transtorno a nossa educação, a nossa cultura, que transforma em pesadelos, na verdade, tudo aquilo que nós entendemos como organização social. Sim. Ideologias são pensamentos implantados para reger uma sociedade. E essa nossa sociedade, Brasil, está sofrendo muito. Sim ou não? Com certeza. É porque a gente fica meio desesperado com as coisas que a gente vê que a esquerda, por exemplo, prega aqui no Brasil. Não só no Brasil, como também no mundo, né? Sim. Porque as ideologias de esquerda no mundo todo, nenhuma deu certo. É verdade. Se você me falar um país que deu certo ideologia de esquerda, você pode mandar aí nos comentários aí, porque até hoje eu não conheço nenhuma. Nenhuma. Por quê? O que eles pregam? Que a criança ela já nasce escolhendo o sexo dela. A criança não escolhe sexo. Porque a criança ela nasceu o quê? Inocente nesse sentido sexual. Ela não tem sentimento sexual, ela não tem atração sexual. Então até a adolescência, que é a parte que ela... Aí sim, que ela vai escolher, que ela experimentou coisas diferentes, e ali ela tem escolhas na vida dela, tudo bem. Mas não como crianças. Sim. Entende? E aí os pais já começam a ficar desesperados, porque o que a filha tá aprendendo na escola? Como tá sendo o ensinamento? O que eles estão passando na escola? Aí você entra dentro da parte financeira, por exemplo. Que todo mundo tem que receber o mesmo tanto de salário. Que ali você vai nivelar a sociedade. Mas não, a nossa sociedade ela foi sempre pautada por méritos. Isso. Qual que é o seu mérito? Você estudou para poder estar ali? Você estudou para poder receber aquilo tudo que você recebe? Se você fez isso, você vai receber pelo aquilo que você fez. Isso, gente, é independente de gênero. Ou você sendo homem, ou você sendo mulher, ou você sendo homoafetivo, sendo qualquer um. Você é por mérito, você alcança dinheiro, fama, qualquer coisa que você quer na sua área material, profissional, é justamente por mérito. Não porque você escolheu ser isso ou por você ser escolhido ser aquilo, sabe? Então, assim, começa a ser jogado coisas dentro da sociedade, dentro da cabeça da sociedade, que você começa a refletir e ficar assim, nossa, e aí, onde a gente vai parar com esses pensamentos loucos? Sim. Que sociedade que a gente tá formando com esses pensamentos loucos, Sim. Sabe? As ideologias até entraram dentro das igrejas. Sim. Entraram na forma... Algumas pessoas perguntam assim, não, mas a ideologia nesse modo social que nós estamos vivendo, como que elas estão atingindo, por exemplo, a igreja? Sim. A pergunta é, poxa, é só você ver os coaches. É só você ver um cara soprar um balão e falar que o ar dele tá limpo no pulmão, que a pessoa vai ser curada. Essas teologias miserentas que existem aí são ideologias que vêm de um modo social. Eles pegam a necessidade da sociedade e levam e fazem uma teologia ideológica. Levam o pensamento da pessoa para isso. E que então, impregna também. Porque se você pega hoje, vamos colocar hoje, no Brasil. Cara, eu não sou contra o funk, por exemplo. Eu não sou contra o funk. Eu acho que toda música ela foi feita para você se divertir ou adorar a Deus, tudo bem. Mas o que foi transformado o funk, por exemplo? Se você pega alguns anos atrás, vamos colocar uns
uns 8 anos atrás. 20. Não precisa ser uns 20, não. Eu pelo menos, com 20. Não, mas ainda na época dali, que eu tava na minha adolescência, ainda que tinha MC Sapão, esses caras, eles ainda tinha... Minha adolescência é 20 anos atrás. Não, mas ainda o funk tinha funk, que tinha letra, cara. Entende? Que incentivava você, por exemplo, a crescer, a querer alguma coisa. Hoje, as maioria dos funks é putaria. É uma letra que denegrina a mulher. E o pior é a mulher que ainda balança a bunda lá, achando que tá dançando e tá abafando, dançando a música, tá denegrindo ela. E aí tem hora que eu fico me perguntando, será que ela já parou pra pensar? Não é possível que ela não parou pra pensar na letra que ela tá cantando, no que ela tá dançando. Sim. Porque tá denegrindo. E aí, do outro lado, aí começa a gritar a feminista falando assim, não, nós temos direito, meu corpo, minhas regras. Sendo que a música que ela tá dançando tá acabando com ela. Isso. E aí ela quer gritar por direitos. Entende? Sim. E aí você vê um câncer, mais um câncer entrando dentro da sociedade. Sim. E aí você vê que a sociedade, ela tá doente. Doente, cara. Com essas coisas. Você vê os adolescentes que mal querem estudar, já tá fumando maconha, tá achando que tá bafando. Sim. Entende? Entrando a cara na bebida e usando álcool o dia inteiro, achando que tá bafando no final de semana. A ideologia social de Karl Marx bateu muito forte. O liberalismo, o autoliberalismo dentro da nossa sociedade foi muito forte. Existem vários tipos de drogas, mas uma das piores drogas é o refúgio da cocaína chamado crack. Olha a Cracolândia. Justamente. As ideologias sociais de ajuda nunca estão lá para tirá-los desse monturo, dessa coisa horrível. Por quê? Porque não conseguem alcançar a vida deles porque querem permitir. Porque se permitiu o álcool. Ah, não, mas você vai em alguns estados americanos, se você pegar uma bebida, uma garrafa de cerveja e sair com ela fora do papel, que é o saco de papel, você vai preso. Não só você nos não Estados pode Unidos. beber. Austrália, eu tava estudando sobre a Austrália esses dias. A Austrália, você não pode, em nenhum lugar da Austrália, você não pode andar com bebida. Você não pode beber na rua. Você tem, ou é dentro do bar, sim, que você tá, ou você compra e leva pra sua casa pra você beber. E olha que nós estamos falando de país de primeiro mundo. Sim. Nós não estamos falando de país emergente, nós não estamos falando de país que é embaixo do terceiro mundo, não. Estamos falando de país de primeiro mundo. Sim. Então, assim... se você parar pra pensar, eu vi uma vez um cara de esquerda falando isso, o seguinte: um pobre, você não pode tirar o pobre da pobreza. Por que você não pode tirar o pobre da pobreza? Porque a partir do momento que você tira ele da pobreza, ele nunca mais quer voltar pra pobreza. E ele muda o pensamento dele, ele não vai querer votar mais no pessoal da esquerda. Então por isso que o pessoal, ele quer que você continue pobre. Ele não quer que você evolua, ele quer que você dependa do governo, sim, com os auxílios. E não é você crescer como pessoa, não, mas você depender de R$600 por mês. Sim. Achando que aqueles R$600 vai fazer alguma diferença na sua vida. E não vai. Eu te garanto você, se você tá lá trabalhando para receber R$1.200, você vai preferir receber os R$1.200 trabalhando do que os R$600 que você tá recebendo sem fazer nada. Mas isso tá encrucado na cabeça nossa, que nós entendemos que os R$600 é obrigação do governo dar e que nós temos que depender daqueles R$600. Sim. O auxílio já diz tudo. Quando eu falo que eu vou auxiliar alguém, eu não vou fazer por ela. Ela sim, vai fazer, eu só vou ajudar. Sim. Até o ponto que ela não precisa mais da minha ajuda. Ok? Justamente. As ideologias, por exemplo, implantadas na nossa nação, elas fazem referência aos demandos, fazem referência à criminalidade. As ideologias fazem referência à criminalidade. Olha a música. Tem uma música dos Racionais MCs que chama Artigo 157. Fala claramente de bandidagem. Músicas que foram criadas do rap, por exemplo, quando eu falo, igual eu estava falando do funk, há 20 anos atrás, MC Marcinho cantava Eu Só Quero Ser Feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Ao oposto dele, em São Paulo, tinha um grupo, que eu até esqueci o nome agora, que cantava assim: a pomba branca tem 2 tiros no peito, fazendo referência que a paz tinha 2 tiros no peito. Pois é, ué. Você tá entendendo? Sim. As ideologias impregnadas e pregadas acabou afetando. Ou seja, nós não temos mais princípios, nós temos ideologias e não seguimos princípios. Agora, no mundo espiritual, a gente aprende de outra forma. A gente aprende a ter princípios. No mundo espiritual, você aprende o quê? A honrar pai e mãe. Sim. Para que os seus dias sejam longos na terra. Sim. Você aprende a ter princípios,
que o seu corpo é morada e templo do Espírito. do Espírito Santo. Até engasgou, né? Eu achei que estava sendo batizado aí. Amém. Nós aprendemos em princípio, alguns princípios, que o cristão, ele vive em comunhão, em partilhar os bens, em ajudar o próximo. Certo? Sim. Tem princípios? Você pode falar de alguns princípios aí? Eu pensei, quando eu tava estudando lá na igreja, fazendo o curso, Sim. nós estudamos sobre países de primeiro mundo. E aí nós pegamos a Suécia ou Suíça. Um dos dois, que eu não lembro qual dos dois. E o que acontece? Teve um pregador, um missionário, que ele foi muito famoso, que ele fez um movimento nesse país. O que acontece? Eu esqueci o nome do cara, e o cara é famoso, eu esqueci o nome do cara. Qual tempo foi, quem sabe onde saiu? Foi na Suécia. O que acontece? Quando ele chegou... Não, é um pregador famoso, vou lembrar. Quando ele chegou no país... Não, John Wesley ainda estava na Europa, mas ainda não estava lá embaixo. Sim. Mas eu acho que era dali. Mas era ali, né? Acho que era nesse meio aí de John... não, acho que vem depois de John. O que acontece? Quando ele chega no país... Ele começa a trabalhar com a sociedade, ele começa a colocar princípios cristãos dentro da sociedade. Sim. E a sociedade mudou literalmente. Mudou a concepção de pessoas, e não só na concepção cristã. Ele não trouxe coisa de cristão, falar assim, a Bíblia tá falando isso, tem que viver assim, assim, assado. Não foi isso que ele colocou. Entendi. Mas ele pegou princípios que a Bíblia trazia como cristão, igual respeitar pai e mãe, Sim. E implementou isso dentro da sociedade que ele vivia ali. E a sociedade, ela vivia uma revolução de mentalidade que hoje é reflexo ainda. Hoje, eles vivem reflexo dentro do país daquela época. E foi inspiração para outros, com certeza. Justamente. Por quê? Porque ele pegou princípios cristãos. E o que é um princípio cristão, cara? É você respeitar seu pai e sua mãe. É você, por exemplo, respeitar a pessoa mais velha. É você saber conversar. É você, sabe? É quando amar você... a Deus sobre todas as coisas, Sim, o próximo. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, você vai roubar dele? Não. Você vai maltratar ele? Não. Você vai ajudar, não vai? Com certeza. Quando ele tá necessitado. Então, quando você começa a fazer isso... Não só como um princípio cristão, mas não só como parecer como Cristo, que aí nós estamos falando na parte espiritual, mas também na parte natural, o mundo começa a mudar. Sim. Você não vai ver Cracolândia, por exemplo. Isso. Você não vai ver os outros roubando as pessoas na rua toda hora, por exemplo. Você não vai ter que esconder seu lado toda hora. Ontem eu tava voltando pra casa, era 6h30. Cara, essa imagem tá até agora na minha mente. Um carro parado no meio daquele trânsito da Pedro I ali, bagunçado. Sei como é que tá, eu sei como é que é trânsito. Não. Um carro parado, a menina chorando, desesperado chorando. E ninguém parou. Ninguém, Elias, ninguém parou pra saber o que a menina tava, por que a menina tava chorando, por que o carro dela tava parado. Aí eu vi aquela imagem, eu parei a moto, vim andando de ré assim, puxando a moto, parei a moto na frente do carro dela, fui perguntar o que tinha acontecido. Aí a menina tava quase em estado de choque, mano. Pra você ter noção, quase em estado de choque. Aí eu perguntei pra ela, moça, o que foi? Calma, respira, o que foi que aconteceu? Aí ela, meu celular, e descendo de lágrimas. Por quê? Ali tem aquela favela ali na frente, sim. O trânsito parado, os meninos vêm andando na lateral, viu o celular dela no painel, pulou lá dentro e roubou o celular da menina. Então o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Isso é um reflexo de uma sociedade doente. Sim. Isso é um reflexo de uma sociedade que não tem Deus. Sim. E tá indo daí pra pior. Com certeza. Entende? E a menina literalmente chorando, cara. E eu fiquei com essa imagem na cara porque ninguém parou pra olhar o que a menina o que tava acontecendo com a menina. Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, eu sei que é triste. Ela falou que nem tinha terminado de pagar o celular dela. Eu falei, moça, eu sei, é complicado. Agora você vai fazer um boletim de ocorrência. Você não vai adiantar você ficar parado aqui chorando. Porque
Você vai, se a polícia parar aqui, além de não te ajudar, eles ainda vão te dar multa porque você tá parando no trânsito aqui, atrapalhando no trânsito. Então entra no carro, aí eu fui acalmando ela, e aí eu coloquei ela dentro do carro, e aí eu andei com ela um pouquinho, e ela conseguiu sair de lá, sabe? Uhum. Mas assim, é um reflexo de uma cidade, de uma sociedade triste. Isso. Não só pelo roubo, mas de tantas pessoas passando perto da própria pessoa e não tem empatia de parar pra saber o que a pessoa estava sofrendo naquele momento. Entende? Pessoas que estão na rua, moradores de rua, que a gente passa toda hora e, tipo assim, não existe aquilo ali, sabe? Tampa um olho assim, natural, não tô vendo aquela pessoa, sendo que aquela pessoa tá na sua frente. Isso. Entende? Cara, esses dias, tem uns meses, na verdade, eu tava indo pra célula, e aí, ali também, na P1 tem um EPA. Sim. Eu passei perto do EPA, falei assim, eu tenho que comprar refrigerante pra levar pra célula. O cara virou pra mim e falou assim, deixa eu falar com você, aí sabe quando você tá com pressa e nem para pra prestar atenção? Eu falei, não, aí a mente, nossa, como é que tá? Eu virei e falei com ele, não tem dinheiro, e entrei dentro do supermercado. E aí eu lembro que ele falou um negócio de bombom. E aí lá dentro do supermercado, ele dentro do mercado, ele falou assim, você não vai dar a caixa de bombom pro cara? Vai te fazer falta? 10 reais vai te fazer falta? Aí eu fui lá, velho, peguei a caixa, voltei, passei os refrigerantes mais da caixa de bombom e fui pro carro. Na hora que eu fui pro carro, ele tava lá. Aí eu falei, aqui é sua caixa de bombom. Aí ele já começou a chorar, cara. Nossa, obrigado. Eu ia te pedir pra você comprar mesmo, porque não é nem pra mim, é só pra me vender, que eu quero comprar leite pros meus filhos. Tá vendo? A mente nossa como tá tão doente. Sim. E eu, por 10 reais, não queria dar dinheiro pro rapaz, cara. E a gente não presta atenção nessas coisas que a gente faz. Sim, é verdade. Entende? E aí depois, na hora que eu entrei no carro, ele já vem, não, toma 2 bombons aqui, você me abençoou, tal, chorando, cara. E a gente tá doente que a gente nem isso a gente vê. A gente tem que ser mais espiritual, a gente tem que ter princípios como cristão. Não só como cristão, mas como sociedade, princípios que vai fazer a nossa sociedade crescer, cara. Com certeza. A gente não tem mais princípios. A gente só quer beber, fumar e transar. É só isso. Criamos esse tipo de coisa na nossa sociedade. E a falta de princípio, ela mostra muito o que está ideologicamente implantado de várias formas. Aí você tem um caos. Começa onde o caos? Na mente. Sim. Aí nós podemos falar o seguinte, no modo social, nós temos o quê? O psicológico abalado. E aí, beleza. Ao falar sobre psicologia, o que nós mais vemos é pessoas falando assim, cara, eu vou me formar em psicologia porque eu tenho que tratar o meu passado. Sim. De tanta coisa que já sofreu. De várias formas. Beleza, vamos falar de psicologia, modo psicológico. O que é psicologia para nossa sociedade hoje? Meu caro, se uma pessoa não faz hoje um tratamento com um psiquiatra, se ela não está com um psicanalista, Sim. se ela não está com um psicólogo, se ela não faz uma terapia, essa pessoa, com certeza, ela conhece alguém que está. Com certeza você conhece alguém que está formando em psicologia para se ajudar e ajudar os outros. Sim. Por quê? Quando falamos de sociedade, falamos de psicologia, nós falamos de doenças e de questões que não foram tratadas. Feridas que não foram saradas. Nós falamos sobre economia, falamos sobre ideologia, agora estamos falando sobre psicologia. Fatores naturais da nossa sociedade em que nós mais olhamos, menos compreendemos. Olha só para você ver. Depois desse furdunço todo que aconteceu agora, ainda está acontecendo por causa de uma eleição onde você tem o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, você tem o TJ, você tem toda a política. Eles arrumaram uma confusão tão grande e não perceberam que a sociedade entrou em um caos. Não só financeiro. Perceberam, na verdade, mas vai lá. Isso.
Mas aqui, eles não conseguiram trazer uma solução e olha o psicológico das pessoas. Tá Tem gente que fala acabado. assim, meu amigo, não tô nem aí, deixa o pau quebrar. Até a página 2. Até a página 2. Sim. Porque na página 2, ele começa a entender que dentro da casa dele tem alguém sofrendo com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo, pensando em suicídio. Porque esses fatores que aconteceram, a política e a psicologia, tá no ser humano. Sim. Tá todo mundo preocupado com o andamento da nação. Tá todo mundo querendo que se resolva questões, por exemplo. Hoje eu fiquei sabendo que no Pânico, um dos programas da Jovem Pan, falando que os caminhoneiros falando que estão querendo parar de novo. Aí você começa a pensar em 2018. Aí depois você pensa na Desabastecimento. pandemia. Você Pensa começa em um monte de a coisa. E aí como é que fica a mente humana? Como é que fica a cabeça da senhora, que é mãe solteira, mãe solo, que agora fala mãe solo? A mãe solo, na hora que olha, fala assim, eu tenho 3, 4 meninos, 2 meninos. Ninguém para ajudar. Ela olha para ela e não consegue ver saída. Porta fechada. Ela olha e vê as pessoas maltratando. Ela não consegue ter uma definição do poder judiciário, do poder legislativo. Ela não consegue ter entendimento do que eles vão fazer. Aí o que acontece? Ela entra em um colapso mental. Não tem mais o Galba Veloso. Entende? Sim. Mas você chega lá num consultório, o médico começa a conversar com você. Na hora que você fala que tem uma dor assim, e que remédio não funcionou, e ele fez exame e não encontrou nada, a primeira coisa que ele te fala, toma aqui, ó, a minha receita. Vai lá e procura um psiquiatra. Porque você está tendo problemas psicológicos, problemas que só um psiquiatra, só ele e também a psicóloga vai poder resolver. E nós estamos tão doentes que a gente não percebe. É isso que eu tô te falando. Ficou tão natural pra gente que a gente não percebe que a gente é doente. É verdade. A gente não percebe que a nossa sociedade, ela tá se afundando cada dia mais. E aí, por ser proibido falar hoje sobre suicídio, ninguém sabe o tanto de pessoas que estão se matando. Estão se matando por causa disso. Tantas pessoas estão se cortando, se mutilando por causa disso. Tantas pessoas que estão matando outras pessoas por causa desse tipo de coisa. Porque nós estamos doentes. Sim. Nós estamos doentes. A nossa sociedade está doente como sociedade. Literalmente doente. Mas trazendo isso para o mundo espiritual, existe uma coisa que dá uma saída para a gente. Quem é a nossa saída? Jesus Cristo. A nossa saída é Jesus Cristo. Fatores psicológicos. Você deve ter separado aí versículos bíblicos para falar. Mas você já percebeu que na Bíblia, sobre todas essas doenças já ocorriam na Bíblia? Sim. Citando nomes para vocês entenderem. Depressão. Elias na Bíblia teve depressão. Ansiedade. O povo de Israel teve ansiedade. Sim. Moisés também teve ansiedade. Aí você vai pegar pânico. Os 12 espias tiveram pânicos de gigantes e o povo ficou 40 anos no deserto por causa do pânico. Olha o tamanho do problema psicológico, o que pode afetar. Aí você vai, medo. Gente, o povo de Israel teve medo do gigante Golias. Tinha 2 metros, alguns falam de 2,70 m. Bom, Moisés tem 2,15 metros. Então, pra mim, ele não é tão gigante assim, não. Eu tenho 2 metros. Aí você vê suicídio. Sim. Suicídio. Agora fala pra mim, no mundo espiritual. Olha, vamos lá, vamos ler alguns versículos que nós vamos falar sobre ansiedade. Abre pra nós Filipenses 4, do 6 ao 8 pra nós. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia nos diz hoje sobre isso. Isso. Filipenses. Deixa eu ir procurando aqui o outro aqui também. Vai procurando aí. Olha só pra você ver. Filipenses quanto? 8. Filipenses... Não, desculpa. Filipenses 4, do 6 ao 8.
Vamos lá, olha só para você entender. Esse versículo seria relacionado a algum... Sobre ansiedade. Ansiedade. Aí para você que está tendo problemas com ansiedade, vamos lá. Olha só para você ver, ó. De 6 ao 8. De nada estejais solícitos, antes sejam vossas petições a tudo conhecida diante de Deus pelas orações e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo. Olha só para você ver. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma dessas se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e Deus de paz será convosco. Ó, pra você ver, que interessante isso, né? Isso. Agora nós vamos para Mateus 6, do 31 ao 36. Mateus 6. Isso. Mateus 6, do 31 ao 36. 31. Não andes, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou como que nós nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Só pra você ver. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha aí o que a palavra tá falando. De novo a palavra tá falando com a gente. Joga fora a sua o quê? Ansiedade. Isso. Confia em quem? Em Deus. É nele que a gente tem que debruçar, é nele que a gente tem que nos entregar, sabe? Não é entregar ansiedade, não é nos entregar com medo naquilo que vai acontecer. Porque a gente fica pensando, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o que eu vou ter que fazer, como que eu vou resolver isso? Mas não, a palavra tá falando, coloque sobre mim. Sobre mim quem? Deus. Toda ansiedade. Verdade. Olha só o que diz Salmos. Salmos 56:3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. É Deus que é o nosso escudo. Sim. Não é os seus problemas que vai te abalar. Não é os seus problemas que vai tirar você do centro. E tirar Deus do centro. Então coloca a sua ansiedade sobre quem? Sobre Deus. E não preocupa, meu filho e minha filha que está escutando aí, ou você que está escutando, não sei de onde você está escutando. Sua ansiedade coloca sobre Deus. Sabe? Não fica pensando no que vai acontecer amanhã, depois da manhã, o que você tem, o que você não tem, o que você vai comer, o que você vai deixar de comer. Dependa de Deus. Amém? Agora nós vamos para a depressão. Abre Deuteronômio para nós aí, meu querido. Deuteronômio 31, versículo 8. Deuteronômio 31, versículo 8. Bora, ó. Deuteronômio 31, versículo 8. 8 tá escrito assim, ó. Vou virar a página aqui. O Senhor, ó Senhor, pois é aquele que vai diante de ti. Melhor, deixa eu começar de novo, que eu li errado aqui, tava lendo o versículo. O Senhor, pois é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará. Olha só pra você ver. Não te desamparará. Amém. Não temas nem te espante. Amém. Você não está abandonado. Essa questão da depressão é algo que tem batido muito forte, porque as pessoas se sentem abandonadas, ficam reclusas, fechadas, e aí Deus fala dessa forma. O Senhor é contigo, Ele vai contigo, Ele não te abandona, Ele não esquece de você. Então, nos momentos de angústia, é o momento de desabafar com o Senhor. Ah, eu não consigo falar. Chore. Se derrame diante dos pés do Senhor. No seu quarto, aonde você estiver.
Eu sei que às vezes a pessoa está sorrindo, está com aparência, mas por dentro ela está sofrendo. Sim. Então ela tem uma aparência de que está tudo bem, mas por dentro ela está chorando. É nessa hora, Deus quer ter um contato, um tete a tete com você. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui. Você pode chamar aí nos comentários, tem o nosso Instagram, você pode chamar no direct, vamos conversar com você, te ajudar. Amém. Olha só o que você acabou de falar. Se você não tem palavras, você tem que chorar, né? Uhum. Olha aqui que Mateus 5 fala com nós. Mateus 5:4. Olha só. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não sou eu que tô falando, gente. É a Bíblia que tá falando. Você vai ser consolado. Não é por mim, nem por Elias apenas, mas é por Deus. Por Deus. É ele que tá de braços abertos falando assim, venha pra mim, fale. Cara, você não pode ter palavras. Expresse o que você quer. Deus tá querendo, é isso de você. É que você mostre pra ele o que você quer. Entende? É depender dele. É ele que tá de braços abertos pra te receber. Isso é verdade. Então receba isso nessa noite. Amém? Olha só, Romanos 12:12. Deixa eu abrir aqui, Romanos 12:12. 12:12? Isso. Romanos 12:12 tá escrito Tá assim. bem? Olha só pra você ver. 12:12 de Romanos. Olha só pra você ver. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha aí pra você ver que interessante essa passagem. Cara, então assim, é com a gente que você quer chorar? Pode vir chorar que nós vamos chorar junto com você. Isso, por isso que eu tô falando. Entra em contato Se com você quer se alegrar, vai ser com a gente também que você vai se alegrar e vamos rir junto com vocês. Vamos passar Amém? esse momento junto. É dificuldade, tem hora que a gente passa por umas dificuldades que é difícil mesmo, sabe? O diabo, ele aproveita desses momentos pra atacar mesmo a gente, a nossa mente. Ele joga seta toda hora. Então, assim, não se sinta sozinho. Não se sinta sozinha. Nós vamos deixar aí na descrição também o nosso contato. Você pode mandar mensagem, pode entrar em contato, fala, olha, eu preciso conversar, preciso desabafar. Nós vamos estar escutando vocês, amém? Não fique sozinho, não se ache desamparado, porque você não tá, não só com nós, mas também com Deus. Amém? Amém. Vamos falar agora sobre pânico. Lá em Gênesis 29:11. Abre pra nós, Gênesis 29:11. Isso. Aqui, ó, em Gênesis 29:11, tá escrito assim, ó. Opa, vem cá. 29:11. Isso. Jacó beijou Raquel, levantou sua voz e chorou. Jacó anunciou a Raquel que era irmão... 29:11, né? Aqui é 29:11. Não, desculpa. Não é Gênesis, não. É Jeremias, desculpa, eu li bom. errado. Tô vendo aqui, por isso que eu Foi mal. Eu li errado ali. Jeremias 29:11. Isso, Jeremias 29:11. Ó, 29:11 de Jeremias está escrito o seguinte: porque bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos pra você ver. Então, assim, não é com pânico que você tem que temer, não é de pânico que você tem que ficar com medo, de desesperar. Mas é Deus que traz a paz pra você. Isso. É Deus que vai te conduzir nos caminhos de paz. Então, assim, ore a Deus. Tira um momento pra você, sabe? Vai no seu quarto. Não espere ninguém falar com você, mas vai pro seu quarto. Joelhe na sua cama ou deita na cama. Muitas vezes a pessoa não tem nem vontade de ajoelhar, nem consegue ajoelhar. Mas deite na cama, chore, derrame em Deus os seus problemas, as suas aflições. Isso. Sabe? O medo, o pânico que você tem, deleite sobre ele, para você não passar ficar sofrendo com isso, né? Agora nós vamos para Salmo 139:18. Olha só o que diz: se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando
139. 139, 18. Isso mesmo. Ah, tá. Se as contassem, seriam em maior número do que a areia, quando o acordo ainda estou contigo. Aqui, nessa passagem aqui, Deus está falando com Moisés. Moisés está falando sobre as areias. As areias? É. Isso. E aí ele está falando assim, que quanto ao acordo que ele tinha feito com ele era com ele. Então Deus, ele ainda é contigo, ele não vai te largar, ele não vai te desamparar, ele está contigo. Sim, é verdade. Então você tem que sempre pensar, você não está sozinho, você não está sozinha, mas você está com Deus, você está com ele, com você no seu barco, nos seus problemas, naquilo que você está passando, na sua dificuldade, amém? Glória a Deus. E abre para nós, Elias, você está aí, o Salmo 94:11. 94:11 de Salmos? Isso. Eu vou abrir Isaías aqui. Ó, vamos lá. 94:11. Vamos lá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurados é o homem que tu repreendes. O Senhor é quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus e até que se abra e venha o fim para o ímpio. Olha pra você ver. É Deus que traz paz. Novamente, a Bíblia só confirma o que ela já falou. Sim. Em versículos que nós lemos atrás, Deus falava que estava trazendo paz, que é Ele que trazia a paz. Novamente, Ele vem falando que é Ele que traz a paz. Sim. Então, pânico, gente, não é pra você. Deus é pra trazer paz pra você. Então, busque a Deus e se entregue a Ele. Olha só, nós vamos falar sobre o medo agora, que é Isaías 41:10. Olha só o que diz lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que bênção, né? Quando nós temos muito medo, e aí nós ficamos assombrados, ficamos com medo, nós nos perdemos perante tantas situações. Olha só pra você ver o que nós estamos vivendo. Aí Deus fala assim, não te assombra, não tenha medo. Eu te sustento. Sim. O nosso maior medo é de nos perdermos e não sermos sustentados, não sermos acolhidos por Deus. E Deus está falando, não, eu vou acolher você, eu vou estar com você. Não só agora, mas para sempre. Amém. Olha só o que diz Salmo 56, versículo 3. Diz assim, ó. Em qualquer tempo e que eu temer, confiarei em ti. Então aqui o salmista, ele tá falando com Deus assim, em qualquer momento que eu temer, eu tô confiando só em ti. Porque depender de mim, eu largo tudo, saio correndo. Meto o pé, entrego tudo, entendeu? Mas não, eu confio em ti. Eu sei que é você que é capaz de fazer a mudança. É você que é capaz de transformar a minha vida. É você que é capaz de fazer aquilo que eu preciso. Então confie em Deus. Amém? E pra fechar aqui o medo, lê Josué 1:9 pra nós. Essa é pra você, hein? Essa é pra você, meu querido, minha querida. Olha só o que está escrito em Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9. Você vai gostar dessa daqui, ó. Josué 1:9 está escrito assim: não te ordenei isso? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque eu sou o Senhor, teu Deus, e contigo. Por onde quer que você andares, estarei. Amém. Não tenha medo, não te espante. Não pares, eu sou contigo. Amém. Por onde você andar, estarei. Amém. Então, cara, por onde vocês andarem, Deus vai estar. A gente não tem que ter medo, a gente não tem que temer nada, sabe? Isso é verdade. O nosso problema é que nós duvidamos da palavra. É o que mais acontece. Eu acho que é o que nós mais... É por causa das circunstâncias. Você pode ver, pode estar tudo certo, Deus do lado, quando acontece qualquer coisa, e a gente titubia um pouquinho, começa a titubear, aí vem o medo.
E o medo é uma das ferramentas satânicas para te tirar do seu propósito. O medo te afunda, o medo te leva para baixo. É verdade. Agora abre para nós em 2 Coríntios 4-9 para nós. 2 Coríntios? Isso. Agora vamos falar sobre suicídio. Opa. 2 Coríntios 4:9. Não, isso mesmo. No capítulo 4, 8 e 9. Certo. Ó, capítulo 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, cara, essa palavra é uma palavra fala, não precisa temer, não precisa ter medo. Deus está amparando a gente, Isso. Deus está nos guiando, Deus está com a gente pra tudo. Isso. Porque em tudo nós seremos atribulados. Em tudo. Não posso querer tirar minha vida porque eu estou passando dificuldade. Sim. Por mais que chega a um ponto que não consigamos mais fazer, nós temos que depender de Deus. Ele está no nosso barco, Ele é a âncora que não deixa o nosso barco naufragar. É um mar violento, um mar bravio. Sim. É Ele que nos sustenta. E também não podemos pensar também que as tribulações e angústias que nos deixam perplexos, ela tem mais poder que Deus. Não. A vida é preciosa perante ao Senhor. Amém. A sua vida é preciosa perante ao Senhor. Amém. Não dê cabo da sua vida. Dê a ela um destino. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor está do outro lado te esperando. Só que Ele não te abandonou nessa jornada. Ele mandou o Espírito Santo para te acompanhar. Ele é a luz que ilumina o seu caminho durante a noite. Ele é o calor para o frio da madrugada. Amém. Ele é o consolo para o seu choro. Glória a Deus. Ele é o seu amparo na hora que você sentir fraco. Glória a Deus. Não desista da vida. Sua vida é preciosa demais. Não perca tempo com quem não quer gastar tempo com você, mas tenha tempo para estar o tempo todo com quem tem tempo para você. Amém. Jesus Cristo é o Senhor do tempo para a sua vida. Amém. Glória a Deus. E para fechar, mais um versículo aqui que nós vamos ler. Está lá em Isaías 41:10. Olha o que está dizendo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso. Novamente ele vem reafirmando aquilo que ele Isso. falou em 2 Coríntios. Cara, o problema nunca vai deixar de vir, É verdade. entendeu? As dificuldades nunca vai deixar de aparecer na sua vida. Tudo vai continuar vindo da mesma forma. Você aceitando Jesus ou não, você sendo cristão ou não, vai continuar aparecendo os problemas na sua vida. Mas quando você está no caminho com Deus, a sua luta é diferente. Você não luta. Quem luta é Deus por você. E pode ter certeza que no final da batalha você é vencedor. Você já é vencedor. Então, assim, não olha para os problemas na sua vida não, meu querido, minha querida. Isso não vai te tirar desse mundo, sabe? Da mesma forma que a gente pensa muitas das vezes em tirar a nossa vida, achando que vai resolver o problema, não vai. Porque você vai embora e o problema vai continuar aqui. Entende? E para ser resolvido não é você que tem que resolver, é na mão de Deus, cara. A gente tem que aprender a colocar o nosso problema nas mãos de Deus. Então aprenda hoje a colocar os seus problemas, as suas aflições na mão de Deus. Entende? Ele tem uma saída. Ele tem sempre a saída, é ele. Entende? Não vai depender de você, não dependa de você. A partir do momento que você depender de você, é aí que dá errado. Pode ter certeza, aí no final dá errado. Isso. Mas dependa dele, pra no final dar certo. Amém? É verdade. Ô Luiz, sobre a nossa sociedade. Nós estamos no novo governo e uma das coisas que as pessoas falam é o seguinte: eu não gostava do Bolsonaro e também não gosto do Lula. Tem gente que vai falar assim, eu gostava do Bolsonaro e não gosto do Lula. Tem gente que vai falar assim, eu amo o Lula e odeio o Bolsonaro. Mas a Bíblia fala
para nós, principalmente na questão da sociedade, nós temos que respeitar a sociedade. E nós temos uma nova autoridade. E nós temos as outras autoridades que, para nós, está sendo quase um desmando. Todos esses processos que nós falamos, psicológicos, nós falamos de econômico, nós falamos sobre processos também sobre ideológicos, isso tudo reflete por causa de quê? Governos. Sim. Nós temos autoridade legislativa, executiva e judiciária. Todos eles hoje estão tendo problema. Estamos vendo aí pessoas falando de censura, nós vemos pessoas falando em que são presas, pessoas que estão sendo caladas de formas diferenciadas. E aí eles perguntam como é que a gente pode respeitar pessoas que são nossa autoridade. O mundo está à deriva. Nós estamos sempre usando o plano político com o plano espiritual. Mas o que o plano espiritual fala sobre o reino espiritual? Porque se existe uma autoridade na terra, existe um reino espiritual. Sim. A Bíblia fala que todos nós devemos respeitar os governos naturais também. Que a gente deve ter um governo aqui Sim. no mundo nosso natural. Mas, cara, como é que a gente respeita com uma situação igual essa? Porque você tem que olhar para Deus primeiro. Enquanto você olhar pro ser humano... Meu cara, é muito difícil. É difícil, mas é aí que você tá... Aí que é a grande chave. É você olhar com um olhar espiritual. Porque quando você olha com um olhar espiritual, você entende que aquela pessoa está morta. E aquilo que ela faz é reflexo da vida morta que ela tem. Sim. Eu não sei se você pegou a chave agora. Peguei. Então você está falando o seguinte... Aquilo... o que, por exemplo, uma certa autoridade faz é porque ela tem uma vida que não é concernente a um plano espiritual? Seria assim? Sim, seria isso. Parecido com isso. Mas aí eu vou trazer para você. Você, como o seu papel de cidadão, você tem que cobrar. Sim, isso é verdade. Então, eu não estou falando que você tem que ser omisso. Sim, é verdade. Omissão é diferente de respeitar a autoridade que foi posta. Porque a autoridade foi posta, não foi por mim ou por você, foi pela maioria. Então, assim, quando você vive em uma democracia, a maioria ganha, né? Mas eu não posso deixar de ser omisso pelo aquilo que já aconteceu dentro do país e aceitar com omissão aquilo que tá acontecendo dentro do país. Então, o que eu posso fazer como meu papel de cidadão para cobrar aquilo? Manifestação. Cobra do seu deputado, do seu senador. Sim. Para que cobre do executivo. Sim. Entende? Vereadores. Então você tá fazendo o quê? O seu papel como cidadão. Sim. Esperando que o quê? Que melhore o papel da sua sociedade onde você mora, onde você vive. Certo. Só que é isso que eu tô falando, você não deve ser omisso. Verdade. Mas tem que respeitar quem foi posto. Sim, porque, por exemplo, você fala assim, onde está a base bíblica para falar? Romanos capítulo 3, versículo 1. Toda alma se fala de emoções, esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele ordenadas. E isso ele fala, por exemplo, no capítulo 13 desse versículo até o versículo 7. E a partir do versículo 8 vai falar de condutas do cristão também, para quem quiser ler, tá bom? Sobre isso. Hebreus, por exemplo, Hebreus 13, 7. Vamos ver lá, olha só para você ver. Que já está claro para nós. Isso já está claro para nós, que é respeitar. O nosso problema é falar assim, mas eles estão cometendo erros. Sim, Deus permite. E isso vai testar a nossa fé. Você está em Hebreus, conseguiu abrir aí? Hebreus 13, 7? Deixa eu abrir aqui. Você não abriu? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se Achou? Deixa eu ver se eu Não. abro aqui. Hebreus 13, achei. 7. Lembra-te-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para que a sua maneira de viver. Sim.
Quando ele fala assim, atentai para os vossos pastores, ele está falando de uma autoridade eclesiástica. Assim como nós conseguimos obedecer a um padre, um pastor, para você que é de outra religião, sei lá, o pai de santo, você obedece ele porque você traz para ele uma credibilidade, mesmo sabendo que ele é humano e que ele possa errar, mas você traz para ele uma autoridade. Sim. Então, nós fazemos um paralelo. Como nós conseguimos obedecer e ouvi-los, temos que ouvir os nossos governantes, mas temos que fazer o procedimento como você falou. Está errado? Então nós vamos cobrar. Nós vamos protestar. Até que haja uma mudança. Em 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 5, 17, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, ó, capítulo 5, versículo 17, olha o que está escrito lá. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de pública honra. Olha só para você ver. Ele está falando agora, olha, autoridade eclesiástica. Para nós que falamos assim, não, durante essa pandemia, pastor que virou bolsonarista, pastor que virou petista. Aí ele está falando aqui, presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de pública honra. Tem que honrá-los. Sim. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, principalmente os que trabalham com a palavra de Deus e a doutrina, o que é certo. Sim. Nós não podemos abandonar. Ainda mais porque você está debaixo da autoridade dele. Debaixo da autoridade. Lucas 10, 19 e Salmos 24, de 1 a 2. Olha, Lucas 10, 19. Vamos lá. Aqui, ó. E Salmos o quê? Salmos 24, de 1 a 2. Lucas 10, 19 está escrito dessa forma, ó. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará qualquer dano. Poder e autoridade Deus nos deu. Agora que está. O reino espiritual nos dá poder e autoridade. Não é poder para humilhar, mas pisar em serpentes e escorpiões que faz referência ao mundo das trevas. A autoridade que você tem para governar sua vida, para governar sua casa, para governar suas emoções. Isso é um poder e autoridade. Sim. Mas é porque aquele político acabou com minhas emoções. Quem tem poder e autoridade sobre suas emoções é você. Porque a minha casa está uma desordem, porque deu nas eleições, e o seu filho para um lado, você para o outro, sua esposa para um lado, você para o outro. Está na hora de você ter poder e autoridade. Chamar todo mundo, reunir e organizar a casa, preparar a casa, porque Deus não habita em bagunça. Sim. Certo? Certo. O que está aí lá em Salmos? Em Salmos está 24, assim, 1 e 2. 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Do Senhor é o quê? Do Senhor é a terra, a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Senhoras e senhores, quem manda no mundo não somos nós, é Deus, porque é tudo dele. Porque já diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é autoridade sobre tudo. Elias, mas os desmandos, os problemas, quem vai nos socorrer? Quem há de nos socorrer? Deus. É porque nós precisamos ter intimidade com ele. Mas Deus permite essa bagunça política no país? Permite. Para mostrar que ele está no controle de tudo e que nós não temos controle. Que não é apertando uma tecla, apertando um verde, fazendo que vai falar que a coisa está certa. Quem diz o que está certo e errado é a palavra de Deus. Nós só obedecemos. Queridos, como está escrito em Mateus, olha só para você ver. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Mateus 28. Olha só para você ver o que está escrito lá. Ó. Vou ler para vocês entenderem. E nós já vamos finalizar. Está acabando o nosso papo. Que peninha! Que peninha! Ó, do 18 ao 20º. Do 18º ao 20º. Está escrito assim. Chegando-se Jesus, falou-lhes. Chegando-se Jesus, falou-lhes. É-me dado todo o poder nos céus e... na terra. Gente, autoridade, poder.
19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus tem o poder e a autoridade, ele nos ensina e pede para que nós façamos o quê? Ensinando, guardando todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando e guardando. Para que tenhamos uma boa convivência em sociedade, nós precisamos intimamente guardar o que ele fala aqui e viver o que ele fala aqui. Não há possibilidade. Eu disse que não há o quê? Possibilidade. De você ter uma vida boa sem obedecer primeiro a Cristo. É como você falou. É obedecendo a Cristo que aprenderemos a obedecer às autoridades da terra. Pode não gostar do Xandão. Ele foi posto como autoridade. Mas o que ele está fazendo é um absurdo. Pode se tornar um absurdo, pode ser um absurdo. Mas cumpra a palavra de Deus e deixa ele na mão de Deus. Porque o seu dia vem. Pois é. Como se diz? Davi foi do pasto para o trono. Lembra? Davi foi do pasto para o trono. E Nabucodonosor e todos os outros foram do trono para a vala. Cuidado. O dia do Senhor vem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos obedecer? Galera, muito obrigado por assistir esse episódio. Que espero ter ajudado imensamente muito. Que você tenha se identificado. Obrigado. Com esse episódio e aprendido muito com esse episódio. Galera, muito obrigado mesmo. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e não deixe de dar aquele like. Deus abençoe. E por falar nisso, não é sempre que a gente faz isso, mas hoje eu senti de tocado de fazer uma oração, cara. Agora Sim. No final desse episódio. Sim. Faz uma oração aí para abençoar a galera, amém? Coloca esse fundo musical aí para nós, por favor. Isso aí mesmo. Olha que benção. Pai, amém, Deus. É no nome de Jesus Cristo amém, que nós te entregamos mais um episódio e a vida de amém, cada um que está assistindo esse podcast. Amém, Senhor, nós falamos aqui, meu Pai, sobre assuntos pertinentes, importantes. Ó, meu Deus, para a nossa sociedade. Sim, Deus. Senhor, ajuda essas pessoas, nos ajude, Senhor, meu Pai, em nossos momentos de fraqueza, Senhor, meu Pai. Jesus. Nos ajude, Senhor, meu Pai, quando vier ansiedade, depressão, medo, angústia, Senhor. Quando vier, meu Pai, vontade, Senhor, meu Pai, até mesmo suicidas, meu Deus, nos ajude a vencer. Seja nosso Deus, seja nossa fortaleza, nosso refúgio. Nós lemos, Senhor, e vimos o teu toque. Sim, entra Pai. Na casa, entra, Senhor, meu Pai, na amém, família. Deus poderoso, Deus Jeová, Jirê, o Deus provedor. Seja o Deus provedor em meio a qualquer situação, em meio ao caos, à dificuldade, em meio às percas, Senhor, meu Pai, a ganhos. O Senhor esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Profetizamos, meu Pai, nas vidas, Sim, cura, Deus. libertação. Ó, meu Deus. Pai, perdão, Senhor, sendo liberado, Senhor, meu Pai. Amém, Ó, meu Pai, Deus. paz, Senhor, fluindo. Amém, No nome de Jesus Jesus. Cristo. Que, meu Pai, as noites, Senhor, meu Pai, seja de sono agradável, Pai. Senhor. Que os dias, Senhor, meu Pai, seja de agradecimento e Sim, grande Jesus. produtividade, Senhor, meu Pai. Que venhamos ver o teu toque, o teu Amém, cuidado, Senhor. Deus. Muito obrigado, papai. Amém, Nós te Jesus. agradecemos e te louvamos. Amém, Amém, Deus. amém, Amém. e amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Anunciaremos o assunto. E se você quer que um assunto específico seja falado, põe aí embaixo nos comentários, manda no direct, por mensagem. Estaremos no aguardo. Agradeço a você ricamente pela essa oportunidade de falar com você diretamente ao seu coração. Espalhe a mensagem de amor e de paz. Pegue essa setinha que está assim, ó, apontando, como meu Deus está apontando. Clica nela, vai aparecer o WhatsApp. Manda para todo mundo. Espalha boas novas. Deus te abençoe. Um abraço e até breve. Tchau. Fomos! E obrigado por deixar a gente entrar na sua casa agora. Tchau, tchau.